RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Alunos de escola em Viamão, na região metropolitana, ficaram 4 meses com aulas prejudicadas por falta de energia elétrica. Polícia Civil combate fraudes em licitações em Ivoti e outras cidades da região metropolitana. Prefeitura de Porto Alegre apresenta sistema de cercamento eletrônico. Agora, pardais também vão fiscalizar o trânsito, identificando veículos furtados e roubados. Futebol. Justiça Suíça derruba liminar e atacante Guerreiro não poderá jogar neste ano pelo Internacional. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Uma escola estadual de Viamão, na região metropolitana, ficou 4 meses sem energia elétrica e, mesmo assim, as aulas não foram paralisadas. Mas depois que o problema foi resolvido, os cabos de energia foram furtados e os estudantes voltaram a ter que estudar às escuras. Durante todo este ano, os alunos da Escola Estadual Érico Veríssimo, na Lomba do Sabão, em Viamão, ficaram apenas 15 dias com energia elétrica. O problema na fiação aconteceu ainda em fevereiro, quando uma funcionária levou um choque elétrico. E desde lá, nada de iluminação. A criançada precisa se esforçar ainda mais para conseguir fazer uma leitura ou até mesmo enxergar o quadro, já que com menos luz, os estudantes acabam forçando mais a visão. Em dias de sol como hoje, as aulas acontecem normalmente, já que a claridade acaba iluminando as salas. Mas em dias nublados e dias com chuva, é preciso muita criatividade para ensinar. E mesmo assim, os alunos da tarde acabam sendo liberados mais cedo. Eu procuro mudar um pouquinho a atividade, né? Ontem, nós fizemos o joguinho de tabuada, eu botei no quadro, eles iam, fizemos dupla, assim, dividimos a turma, né? Para eles fazerem de uma competição de matemática, né? Da tabuada. Então, até começar a clarear mais. Aí sim eu passei atividade no quadro para eles copiarem. E à tarde acaba que a gente tem que liberar as crianças mais cedo, né? A biblioteca mesmo já não é mais utilizada, porque está assim, completamente às escuras. A aula de informática também está fora da rotina da criançada. Apenas uma sala de um dos prédios está com luz, que é onde o Xerox funciona para passar atividades e provas para os alunos. A secretária, ela levou o trabalho que era tudo digitado, ela fazia na casa dela também, e a gente foi se adequando, né? Mas a gente conseguiu fazer prova, não fazer as crianças perder tantas aulas, né? Mas foi complicado, mas a gente conseguiu. Mas a grande maioria das crianças se queixava da falta de luz, doía o olho e tal, né? Então isso aí que foi o maior complicador, assim, né? De acordo com a diretora, a situação está sendo resolvida. Por uma semana vai ficar provisório, mas depois eles já vão trocar tudo e as aulas estão sendo, por enquanto, até às 16 horas. A gente está tentando, né, fazer o máximo possível para que isso não seja tão prejudicial. A Secretaria de Educação se manifestou através de uma nota informando que as obras na rede elétrica começaram no dia 3 de julho. Mas após essa data, houve o furto na nova fiação. E a previsão agora é que o serviço seja entregue nesta sexta-feira. E para quem acha que intercâmbio só cai no gosto dos jovens, se engana. Viajar pelo mundo e a vontade de aprender uma língua estrangeira também faz parte de grupos de pessoas mais experientes. Ela já conheceu 23 países, gosta de culturas diferentes e adora um desafio. Tudo isso faz parte do estilo de vida da Maristela. Ela fez carreira na Receita Federal como auditora. Há um ano está aposentada, mas ela não para. Gosta mesmo é de se desafiar. No mês de junho deste ano foi para a Inglaterra fazer um intercâmbio de 3 semanas. Uma oportunidade e tanto para quem nunca havia tido essa experiência.
Eu comprei o intercâmbio da minha filha e vim para casa, fiquei 2 semanas pensando se eu faço ou não faço, porque meu inglês não é muito bom. Então ficar sozinha num país estranho com outra língua seria a minha primeira vez. E aí depois de pensar bastante eu resolvi aceitar esse desafio. E foi bastante interessante. Como a gente viu, a paixão da Maristela por viagens é certa. E depois dessa experiência do intercâmbio, a vontade de viajar ainda mais pelo mundo só aumentou. E quem sabe até de se aventurar em uma próxima jornada de intercâmbio. A minha meta é 50 países, mas com certeza eu quero ultrapassar essa meta, né? E vai ultrapassar com certeza. Com certeza. Falando inglês, então vai ficar fácil, né? E assim como a Maristela, que incentivou a filha a fazer intercâmbio e acabou entrando nessa aventura, milhares de outros pais, mães e pessoas com seus 40, 50, 60 anos também aderem a esse programa de estudos fora do país de origem. A procura é grande e aumentou nos últimos anos. É muito comum da gente ver pais aqui com filhos, né, contratando um intercâmbio para o filho e dizer, que bom se tivesse pra gente na nossa época. Eu digo, não, tem pra gente agora, né? Então a gente está num período assim de levar o conhecimento desse público que sim é possível e sim é bacana. Os destinos são variados: França, Itália, Malta. Basta sair da zona de conforto e escolher como será a jornada. Não tem só um tipo de acomodação, porque às vezes uma grande preocupação é, mas aí onde eu vou alojar? Em casa de família? Não, mas eu quero privacidade. Bom, então tem apartamentos, tem residências, né? Pequenos apartamentinhos que o casal pode ficar, ou 2 amigas, enfim. Então a gente sempre acomoda o desejo das pessoas. Para se desafiar, não há idade limite. Então, prepare o passaporte e saia da zona de conforto. A experiência é sobre inglês, mas principalmente sobre sair da zona de conforto. Conhecer um outro país, com outra língua, conhecer pessoas do mundo inteiro falando em inglês com essas pessoas e outras culturas, e experienciar, viver sozinha, fazer compras, né? Pegar um ônibus, fazer viagens de final de semana, tudo em outra linguagem. Então foi uma experiência bastante interessante. Eu diria que existe uma Maristela antes e uma Maristela depois, né? Eu voltei diferente e me sentindo mais capaz de realizar coisas, e a idade não é impedimento para nada. Sempre é possível a gente vivenciar experiências novas. Que legal, né, gente? E desde o início da manhã desta quinta-feira, Porto Alegre conta com um cercamento eletrônico. Agora, os radares de trânsito aqui da cidade, popularmente conhecidos como pardais, além de multarem por excesso de velocidade, também vão fiscalizar o trânsito, identificando aí veículos furtados e também roubados. Confira. Porto Alegre tem mais de 6 milhões de veículos circulando pelas ruas, além de carros que vêm de outros municípios. E agora, todos estarão sendo monitorados ainda mais de perto. A Prefeitura da capital anunciou nesta quinta-feira o sistema de cercamento eletrônico. São 45 pontos da cidade com esses pardais que já estão monitorando 115 vias. Mas a ideia é que nos próximos meses, mais 25 lombadas eletrônicas ganhem essa tecnologia. A partir de hoje, eles passam também a verificar veículos roubados e furtados. Esse número, então, de captações diárias de veículos furtados e roubados em várias rotas de Porto Alegre deve aumentar muito. Mais do que identificar o veículo e abordar o veículo, que provavelmente não será possível no início, porque as forças policiais hoje não têm essa capacidade, mas a inteligência de quando abordar, de quando fazer a blitz, do histórico, dos trajetos, dos trechos, do horário, do dia de semana, futuramente da imagem do cidadão que está dirigindo o veículo, e se ele está com alguma companhia, a imagem dessa pessoa que está junto no veículo furtado ou roubado, isso é o futuro, esse é o caminho. Então, aqui, mais do que identificar e abordar, é uma inteligência e um conhecimento mais profundo sobre o crime, que em Porto Alegre é um crime grande, que é responsável por 50% dos roubos e furtos do estado de veículos ocorre na nossa cidade. As câmeras conseguem ler as placas do carro, fazendo até 20 verificações por segundo. Depois enviam as informações para o sistema que consulta a base integrada do estado à procura de irregularidades.
Caso tenha algum problema, é emitido um alerta e o monitoramento é feito em tempo real pelo Centro Integrado de Comando da capital e também pelo Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Nós já recuperamos mais de 100 veículos em meia hora entre a notificação da ocorrência e a prisão em Porto Alegre, graças ao sistema de câmeras de vídeo monitoramento e o sistema tecnológico moderno, de identificação imediata se a placa, se o carro é roubado ou não, enfim, isso é muito importante. Além disso, o Pardal ainda identifica os carros com situação de licenciamento vencido. E para o ano que vem, está previsto um incremento no vídeo monitoramento, com a integração de câmeras privadas de agências bancárias e estacionamentos. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Monet para combater fraudes na Prefeitura Municipal de Ivoti, na região metropolitana do estado. As investigações começaram depois que o Tribunal de Contas do Estado verificou irregularidades na contratação da autarquia Água de Ivoti, que presta serviços de água e esgoto para o município. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em prédios oficiais e residências, e também em empresas nas cidades de Ivoti, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bom Princípio, Tupandi e Presidente Lucena. A polícia apreendeu documentos que comprovam as irregularidades. O que nós viemos investigar a partir dos fatos que chegaram ao nosso conhecimento foram especificamente 4 contratações envolvendo serviços de consultoria, serviços de colocação de plaquetas em hidrômetros, serviços de instalação e execução de subestações elétricas e também serviços de perfuração de poços artesianos. Sim, houve uma espécie de direcionamento das licitações anteriormente para grupos empresariais e houve também o que chamamos pela lei de licitação de fraudes. Em nota, a Prefeitura de Ivoti afirmou que está contribuindo com as investigações e a autarquia Água de Ivoti declarou que está disponibilizando todas as informações necessárias para concluir a investigação. O Instituto Nacional do Seguro Social vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conceder acréscimo de 25% no benefício mensal pago pela Previdência Social a todos os aposentados que precisam de cuidados permanentes de terceiros. A decisão foi tomada ontem por 5-4 pela primeira sessão da Corte. Antes, o acréscimo era garantido somente para aposentados por invalidez que precisavam pagar um cuidador. Conforme o entendimento do STJ, o adicional será pago mesmo nos casos em que o aposentado recebe o teto do INSS, definido em R$ 5.645,80 para 2018. 22h14, neste momento 16 graus aqui em Porto Alegre. Nós vamos agora a um rápido intervalo, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Lembrando que você pode interagir aqui com o nosso programa no Twitter com a hashtag Jornal da RDC. Siga a nossa emissora também no Instagram, é @RDCTV Digital. Você nos assiste aí pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo nosso site, que é o www.rdctv.com.br ou pelo Facebook, que é facebook.com/RDCTV Digital. E o programa Cruzando as Conversas entrevistou nesta quarta-feira o candidato a governador Eduardo Leite, do PSDB. As séries de entrevistas conduzidas pelos jornalistas Cláudio Andrade e Afonso Ritter faz parte aí da nossa cobertura eleitoral aqui da RDC-TV. A ordem foi definida em sorteio prévio com as assessorias dos políticos. Confira agora as propostas nas áreas de saúde, segurança e educação.
recomposição dos nossos efetivos. Aí tem que ter investimento. Todo o ajuste das contas do Estado tem que ser feito, não para o Estado apenas ter balanços contábeis equilibrados, mas poder dar espaço para o Estado investir no que mais importa. E segurança é a absoluta prioridade. Tem que ter recomposição do efetivo, investimento em tecnologia e infraestrutura. Eu estive visitando a polícia de Nova York recentemente, um mês e meio atrás, visitei e acompanhei durante uma manhã inteira a reunião de governança do CompStat, que é o sistema de tecnologia que Nova York implementou na década de 90 para gerenciar melhor o emprego dos seus efetivos, estabelecendo o mapeamento, né, das zonas de calor, você tem que entender onde o crime acontece, que horário que ele acontece, a rotina dele para poder empregar o seu efetivo e, claro, além de colocar o efetivo de repressão com policiamento ostensivo, trabalhar com a polícia de inteligência, né, com a inteligência policial, com a polícia investigativa, a nossa polícia civil, para poder ter inquéritos qualificados. E aí você tem que ter efetivo no Instituto Geral de Perícias para poder fazer as perícias, não perder a prova pericial, né, que vai ser determinante para a qualidade do inquérito, que vai determinar se vai conseguir botar na cadeia ou não. Eu não sou daqueles que pensa que prendeu tem que esquecer das pessoas lá dentro, porque não existe prisão perpétua e nem prisão de pena de morte no Brasil e, portanto, todos voltarão ao convívio social. Em Pelotas também nós fizemos um programa de mão de obra prisional, conveniamos com a SUSEP, mais de 70 detentos do regime semiaberto foram aproveitados para fazer obras públicas em reforma de unidades básicas de saúde, em sistema de microdrenagem da cidade, todos com intervenção feita pelos detentos do regime semiaberto, e agora a prefeitura está colocando para regime fechado também, dentro do presídio, uma fábrica de tubos de concreto para serem usados dentro das obras da prefeitura. Então você tem que promover qualificação dessas pessoas, reinserção delas e para desarticular as facções e grupos criminosos que operam dentro dos presídios, você tem que ter o controle deles. Por isso que é importante investir no sistema penitenciário e esse investimento tem que ser feito junto com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Existem recursos da União disponíveis para isso, que nós temos que acessar, e também recursos de parcerias público-privadas. A gente vai ter que tomar providências para discutir com seriedade, com tranquilidade, com uma categoria que é super importante, que merece ser valorizada, mas a questão da educação, ela passa pelo piso, mas passa também fundamentalmente por melhorarmos qualidade de ensino para os nossos alunos, a qualidade do aprendizado. A remuneração e a valorização dos professores é importante, mas os dados demonstram que os resultados de aprendizado dos alunos não estão diretamente ligados à remuneração dos professores, né? Digo isso com absoluta clareza pelos estudos aí demonstrados. Os estados que têm maior remuneração dos professores não são, no Brasil, necessariamente os que têm os melhores resultados. A mesma coisa com as cidades. A gente vê essa realidade aqui em Porto Alegre, que tem indicadores baixos de aprendizado, mesmo pagando dos melhores salários para os seus professores. Então a gente tem que ter melhor gestão dos recursos humanos para não deixar faltar professor no início do ano letivo. É sempre a mesma coisa, né? A gente tem uma realidade, pela própria legislação, que precisa ser alterada para acelerar o processo de contratação quando há licenças por interesse, licença saúde, enfim, reduzir o número de licenças também, para garantir professor na sala de aula e formar um grande pacto com os nossos professores para garantir melhor aprendizado para os nossos alunos. Saúde, né? A gente tem que ter essa compreensão, ela é prevenção, tratamento e reabilitação, né? Tem que trabalhar na prevenção, promoção à saúde nas unidades básicas, que é a atenção primária, mantidas pelos municípios, e o Estado tem que ser ponto de apoio para garantir políticas que efetivamente promovam a saúde, mais do que o atendimento clínico, que também é importante. Garantir que haja estímulo ao autocuidado da população, e por isso que tem que ter apoio para aumento do grupo de agentes comunitários de saúde, para o programa Primeira Infância Melhor. E o ponto básico para isso é garantir os repasses em dia para as prefeituras, porque eu fui prefeito e, além de prefeito, fui presidente da Associação dos Municípios da minha região, da Zona Sul, e vi prefeitos desativando e
programas por falta de repasses, porque a prefeitura tem que sustentar sozinha aquele programa e ela começa a desativar. Média e alta complexidade. A média e alta complexidade já está aí nas questões das especialidades, dos exames, e na alta complexidade, né, nos hospitais, leitos hospitalares, mais uma vez a gente volta na necessidade de garantir repasses em dia e tornar mais eficiente essa distribuição do ponto de vista regional no estado para garantir acesso às especialidades nas regiões, revendo as regiões da saúde na alta complexidade no estado, para rompermos com a ambulancioterapia dos municípios lá do interior, trazendo a Porto Alegre, né, para consultas com especialistas e atendimento e internação aqui na capital. E logo mais o programa Cruzando as Conversas vai discutir a situação dos imigrantes. O debate voltou aí à tona depois que muitos venezuelanos vieram para o Brasil por conta da situação econômica lá na Venezuela. Nesta semana, moradores do estado de Roraima praticaram atos de violência e destruição em acampamentos de imigrantes venezuelanos depois que um comerciante local foi assaltado, supostamente por imigrantes. Após o tumulto, muitos venezuelanos resolveram voltar para o seu país. Então, será que o Brasil deve restringir a entrada de imigrantes? Essa é a pergunta central do Cruzando as Conversas desta quinta-feira, que será mediado pelo jornalista Rogério Forcolém. Então, não perca. Confira agora a previsão do tempo nas 5 regiões do estado. Amanhã o tempo fechado e chuvoso predomina em quase todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos uma informação de que a Defesa Civil alerta para vendaval com rajadas de até 90 km por hora, com risco aí de granizo em áreas isoladas. Temos a mínima de 14 e máxima de 21 graus em Novo Hamburgo. As temperaturas ficam em 13 e 16 graus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e também em Rio Grande, no Litoral Sul. Em Passo Fundo, na região norte do estado, a mínima fica em 13 graus e a máxima não passa dos 21 graus. Mínima de 12 e máxima de 21 graus em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. E agora nós vamos falar de futebol. Eu recebo agora o jornalista Cadu Oliveira. Bem-vindo, Cadu. Então vamos começar falando aí que o Grêmio não conseguiu vencer aí o Cruzeiro e o placar ficou empatado em 1-1, né? Conta pra gente. Boa noite, Fabiana. Boa noite quem nos acompanha. Exatamente, o Grêmio ontem jogando na Arena contra o Cruzeiro. Rodada essa que abriu, né, o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ficou no empate, acabou sofrendo um gol do Cruzeiro aos 44 minutos. A gente acompanha aí esse golaço, belo gol do Bruno Silva aos 44, finalzinho do primeiro tempo, né? E o Grêmio depois voltou no segundo tempo, melhor que o Cruzeiro, tentou uma reação, chegou ao empate. E a gente vai vendo na sequência, vendo mais uma vez o gol do Bruno Silva, o Grêmio que se mantém aí na 4ª posição, mesmo se distanciando um pouco em relação ao líder, que é o São Paulo, com 42 pontos, logo depois do Internacional, 41. A gente vai falar dessa vitória do Internacional, a grande vitória. Esse é o gol do Bruno Silva. Depois o Everton que foi grande jogada do Everton, jogada individual dele, nesse belo gol, golaço também, que acabou definindo o placar em 1-1. O Everton, que recentemente foi convocado pela seleção brasileira, tem sido um dos principais jogadores do Grêmio. Mais uma vez, ontem, foi o principal jogador. O Grêmio que dispersou uma penalidade máxima. O Luan, mais uma vez, ele que já vinha errado outros pênaltis jogados em pênaltis anteriores, dispersou mais uma vez um pênalti. Teve até um início de vaia da torcida do gremista em relação ao Luan. O Internacional fez uma grande partida, mais uma grande vitória, melhor dizendo, um grande resultado. Diminuiu a diferença em relação ao São Paulo, agora apenas 1 ponto, assumiu a vice-liderança. Esse belo gol, essa jogada aí, esse domínio do Rossi, Internacional que jogou desfalcados de alguns jogadores, e a penetração como centroavante do Patrick, né? Ou seja, jogadores de meio de campo penetrando na área, e o Patrick tem sido um dos destaques da equipe do Internacional, marcando esse gol importantíssimo. O Inter que chega aí a 5 vitórias consecutivas, a 3 vitórias consecutivas fora de casa, vencendo exatamente esse Bahia, que pós a Copa do Mundo estava invicto. 8 jogos e estava invicto. Ou seja, venceu lá na casa do Bahia, na Fonte Nova. E temos aí a polêmica do Guerreiro, né, Cadu? Pois é, o Guerreiro hoje até mais uma decepção, meio que se o Internacional está festejando dentro de campo, teve essa frustração fora de campo, ou seja, o efeito suspensivo que o jogador estava jogando sobre essa medida jurídica, o Tribunal da Suíça hoje conseguiu cassar essa liminar
com que o jogador internacional, evidentemente, teve essa frustração, mas vamos acompanhar primeiro como é que foi esse dia de hoje em relação a esse caso. A Justiça Suíça determinou a revogação do efeito suspensivo concedido a Guerreiro e agora ele cumprirá a punição por doping. Não atua mais nos campos em 2018. Os recursos do jogador foram esgotados e seria difícil uma revisão jurídica. O atacante peruano chegou no último dia 15 no aeroporto Salgado Filho. Ele foi contratado pelo Inter para atuar por 3 temporadas. Com a liminar revogada, os próximos 8 meses para Guerreiro serão em casa, bem longe dos gramados. Em nota oficial, o Esporte Clube Internacional informou que até agora não foi notificado sobre o caso e que dará total apoio jurídico ao atleta. Guerreiro estava no Flamengo antes de ser transferido para o Inter. Ele também disputou a Copa do Mundo na Rússia. Tá aí, pois é, essa é a situação, essa frustração por parte dos torcedores colorados. Ele que inclusive já tinha definido a sua estreia, seria no próximo domingo com o Palmeiras, jogo do Inter no estádio Beira-Rio. Existe, por parte dos advogados dos jogadores, advogados peruanos, estudam alguma medida jurídica para que possam reverter essa situação. Mas é muito improvável, nem eles mesmos, né, acreditam que isso possa acontecer, mas estão estudando uma tentativa e eles mesmos consideram que apenas em torno de 5% que existe essa possibilidade. Isso é uma medida jurídica aí, junto ao tribunal, ao TAS, na Suíça, para que possam aí conseguir com que o jogador tenha condições de jogo ainda atuar esse ano. Mas é quase improvável. Mas passa rápido, né, Cadu? A gente já está quase no final do ano. Pois é, mas o torcedor colorado estava festejando muito, inclusive a estreia dele no próximo domingo, né? Mas o importante é isso, se há uma frustração do torcedor, é importante que isso não chegue até o vestiário, porque o Internacional faz uma grande campanha e que isso também não afete os jogadores. O que certamente não vai acontecer. Até porque ele tinha tido apenas um treino com o atual grupo e agora que ele teria um entrosamento maior, ele nem acompanhou a delegação, ele ficou fazendo seu treinamento aqui quando a delegação estava lá em Salvador, na Bahia. Tá certo, Cadu. Muito obrigada. Boa noite para ti, boa noite para você que está em casa, porque o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua companhia hoje. Até amanhã. Boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.